E se eu te dissesse que a sua vida financeira hoje está sendo controlada por um programa invisível? Um programa que foi instalado na sua cabeça lá na infância? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de T. Harv Eker para desvendar exatamente isso. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? A gente vê por aí pessoas que às vezes tiveram a mesma educação, as mesmas chances, mas que chegam a resultados financeiros, nossa, completamente diferentes. Qual que é o segredo por trás disso? Então, a grande sacada, segundo essa análise, é que a resposta não está na parte técnica. Não é sobre saber mais de investimentos, de negócios. Claro, isso ajuda, mas é só uma parte do quebra-cabeça. O verdadeiro jogo acontece aqui dentro. É o nosso jogo mental que define o placar lá fora, no mundo real. E esse tal programa interno tem nome. É o modelo de dinheiro. Pensa nele como se fosse um roteiro, sabe? Um script invisível que foi escrito lá na infância e que hoje roda no piloto automático, guiando cada decisão que a gente toma sobre grana. Para a gente entender isso de um jeito bem simples, a analogia do termostato é perfeita. Imagina o ar-condicionado da sua casa, ajustado para, sei lá, 22 graus. Não importa se lá fora está um calorão ou um frio danado, o aparelho vai trabalhar para manter sempre aqueles 22 graus. O nosso modelo de dinheiro faz a mesmíssima coisa com o nosso nível de riqueza. E é por isso que a gente ouve tanta história de gente que ganha na loteria e perde tudo em pouco tempo. Não adianta nada receber uma bolada de dinheiro se o seu termostato interno está programado para um nível baixo. A mente, sem que a gente perceba, vai dar um jeito de se livrar daquele excesso para voltar para a zona de conforto dela. A única mudança que realmente fica é a que mexe nesse termostato. Ok, então se esse termostato existe e foi programado, a pergunta é: quem programou? E quando? A resposta está lá atrás, na nossa infância. Vamos entender direitinho como essa programação foi criada. Essa nossa programação financeira vem basicamente de 3 fontes principais, bem fáceis de entender. Primeiro, aquilo que a gente ouviu sobre dinheiro. Segundo, os exemplos que a gente viu em casa. E terceiro, algumas experiências marcantes que a gente viveu. A primeira influência, e olha, talvez a mais poderosa, é a verbal. Sabe aquelas frases sobre dinheiro que a gente ouvia sem parar quando era criança? Elas não eram só palavras. Elas foram se tornando a nossa verdade. Foram sendo gravadas lá no nosso subconsciente. Vê se alguma dessas soa familiar para você. Tem que guardar dinheiro para os dias ruins. Dinheiro é a raiz de todo o mal. Cada frasezinha dessas é como se fosse uma pequena linha de código que foi instalada na nossa programação. E o impacto disso na vida adulta pode ser gigante. O livro conta o caso do Stephen. O cara ganhava $800 mil por ano, mas vivia quebrado. Como assim? É que a mãe dele sempre dizia que rico é ganancioso. Então, para não ser uma pessoa má na cabeça dele, o subconsciente sabotava o sucesso e dava um jeito dele se livrar da grana. Louco, né? Aí a gente chega na modelagem, que é o puro e simples exemplo. Criança é mais esponjinha, né? Absorve tudo. No final das contas, não importava muito o que os nossos pais diziam sobre o dinheiro, mas sim o que eles faziam com o dinheiro. A atitude deles falava mais alto. E essa historinha aqui é ótima para ilustrar isso. A mulher cortava as pontas do pernil só porque a mãe dela fazia assim. Mas quando foram perguntar para a avó, o motivo era simples. A panela dela era pequena. Isso faz a gente pensar. Quantos dos nossos hábitos financeiros são só panelas pequenas que a gente herdou sem nunca nem parar para perguntar o porquê? E diante desses exemplos que a gente vê, geralmente a gente segue por um de 2 caminhos. Ou a gente vira um espelho dos nossos pais, repetindo os mesmos padrões, ou então, por pura rebeldia, a gente se torna o exato oposto. Mas o ponto principal é que os 2 caminhos são uma reação, não uma escolha consciente. Então beleza, a gente já entendeu de onde veio essa programação toda. Mas como é que ela, na prática, se transforma no nosso saldo bancário de hoje? A conexão, olha, é direta. O fluxo é esse aqui, é uma corrente, uma coisa leva a outra. A nossa programação lá do passado cria os nossos pensamentos de hoje. Esses pensamentos geram sentimentos. Esses sentimentos nos empurram para certas ações. E são essas ações que, no fim da linha, criam os nossos resultados. E aqui está uma das maiores viradas de chave do livro. A grana que tá ou não tá na sua conta não é o problema de verdade. É só um sintoma. Tentar mudar só o resultado financeiro é como apagar um erro numa folha que já foi impressa. Não adianta. Você tem que voltar lá no arquivo original, no computador, ou seja, na nossa programação, para fazer a mudança de verdade. É exatamente como a analogia da árvore. Se os frutos de uma árvore não tão bons, adianta ficar cuidando só dos frutos? Claro que não. A solução está lá embaixo, nas raízes. Para a gente conseguir mudar o que é visível, o nosso resultado, primeiro a gente tem que transformar o que é invisível, as nossas raízes.
Certo, o diagnóstico foi feito, e agora? A boa notícia é que esse roteiro, essa programação, não é uma sentença para a vida toda. Dá para reescrever. Mas, por onde a gente começa? O ponto de partida é um só, e não tem como pular. É a consciência. Simples assim. Não dá para consertar um vazamento na sua casa se você nem sabe que ele existe. Trazer esses padrões automáticos para a luz da consciência é o que permite que, pela primeira vez, a gente possa observar eles em vez de só ser controlado por eles. O caminho proposto é em 3 passos. Primeiro, consciência. É você reconhecer a crença, tipo, eu acredito que dinheiro não dá em árvore. Segundo, entendimento. É ver o estrago que isso causa na sua vida, como ter medo de pedir um aumento, por exemplo. E o terceiro, que é poderoso, a dissociação. E essa tal de dissociação é o passo que liberta a gente. É um momento em que você percebe que aquela crença não é você. Ela é só um arquivo antigo salvo lá na sua mente. E como qualquer arquivo velho que não serve mais, você ganha o poder de escolher se quer deletar e instalar um novo no lugar. E essa é a grande mágica da mudança. A consciência tira a gente do piloto automático do passado e devolve o volante para nossa mão. A gente passa a viver a partir de escolhas que a gente faz aqui, no presente. É aí que a transformação acontece de verdade. Com essa consciência, fica possível escolher, de propósito, novos pensamentos, novas ações, ações que estejam alinhadas com a vida que a gente quer construir, em vez de só ser puxado de volta pela programação antiga. E para a gente fechar essa análise, fica aqui uma reflexão. Tenta puxar pela memória. Qual foi a primeira frase, a primeira ideia sobre dinheiro que você ouviu na infância e que talvez ainda esteja no comando da sua vida hoje? Identificar esse único arquivo antigo pode ser o primeiro grande passo para reescrever todo o seu futuro financeiro. Agradeço a companhia e até a próxima.